Agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo com a especialista, a doutora Gabriela Peixoto, que é fonoaudióloga, tá? Vai falar com a gente a respeito, né, de atrasos de fala. Doutora, às vezes quando a gente tem um bebezinho, né, a gente recebe logo na maternidade um guia, né, que tem ali os marcos do crescimento da criança. E a gente que é mãe, às vezes de primeira viagem, a gente se baseia muito, né, do 6º mês, 10º mês, 1 aninho, 1 ano e 6 meses e por aí vai. Tá ali anotadinho tudo, né, o desenvolvimento da criança, a fala, né, os movimentos, e a gente como mãe tende também a olhar para o amiguinho, a olhar para o outro filho e meio que comparar os comportamentos de forma errada, né, porque cada indivíduo é diferente. Mas doutora, muito bom dia, obrigada por sua presença aqui. Eu queria que você falasse para a gente, né, quais são os sinais mais comuns que um pai, a mãe, o cuidador, ele deve ficar alerta em relação ao atraso da fala dessa criança. Bom dia a todos e a todas. Então, é um tema muito importante, né? Eu agradeço o convite, eu fico muito feliz em estar aqui esclarecendo, né, uma dúvida ou várias dúvidas que a gente consegue, né, identificar aí nos pais, nas mães, que leva muita angústia também, né? Muitas vezes eles ficam sem saber o que fazer, se está fazendo certo, se não está, se eu espero mais tempo, se eu não espero, se eu procuro um profissional. E nesse momento, o que a gente pede? Se baseia na caderneta de vacina, onde tem os marcos do desenvolvimento da criança. E lá a gente consegue identificar os marcos do desenvolvimento da linguagem, né? O que é esperado para a criança fazer por volta, né, desde do 0 aos 4 meses e vai até, né, as idades maiores, em que as crianças elas já teriam um desenvolvimento de fala mais elaborado, né, mais rebuscado, com frases. E aí a gente consegue se basear em um documento, né, realmente elaborado pelo Ministério da Saúde, algo com embasamento científico, que não vai ser, naquela idade ele tem que fazer isso. Então, completou 1 ano, vai falar as primeiras palavrinhas. Não, é esperado que por volta de 1 ano, o bebê comece a falar as primeiras palavrinhas, às vezes antes ele consegue falar, tem alguns que demoram um pouquinho mais, mas a gente sabe que aquele parâmetro é 1 ano, então com 1 ano já é esperado as primeiras palavrinhas. Então se a gente observar que o bebê em casa ele não está conseguindo, né, falar ou até dar algum sinal de que vem alguma palavrinha ali, de que vem a comunicação, a gente pode já ficar atento. Então esse primeiro marco, né, mais importante, digamos assim, é o que muitos pais observam. Então, meu filho fez 1 ano e ele não está falando nada, já tem 1 ano e 3 meses, já tem 1 ano e 6 meses e só fala uma palavra ou 2. Então, é normal. Então, a gente alerta, né, baseado na caderneta, né, de vacina, onde tem essas informações importantes. A gente sabe que tem muita comparação com outras crianças, mas outras crianças podem desenvolver de um nível mais acelerado ou menos acelerado. Então, o ideal é realmente se basear, né, nesses marcos e procurar um especialista para fazer uma avaliação. Então, o primeiro marco mais importante é o de 1 ano de idade, que é quando o bebê começa a emitir as primeiras palavrinhas. Então, mamão, papá. Então, por volta de 1 ano e meio, ele já consegue juntar, né, 2 palavrinhas, começa aquelas frases iniciais. Então, quer água? Não do jeitinho dele, claro, né? Então, às vezes vai quer aba, a bola caiu, coisas, né, palavras pequenas que você consegue entender ali que ele quer dizer algo e ele já está começando a juntar. Então, por volta de 2 anos, a criança já tem um vocabulário, né, uma quantidade de palavras maior. Eu não gosto de me ater a números, né, mas é esperado que por volta de 2 anos a criança fale de 150 a 200 palavras. E qual é o momento, doutora, que a gente tem, que aquele sinalzinho de alerta é aceso, né? Eu disse, nossa, não está havendo essa progressão, a minha criança... É óbvio, como a gente falou aqui, que a comparação a gente não pode fazer, a gente se baseia, como a doutora falou aqui. Mas a partir de que momento que eu digo, opa, eu devo procurar um especialista? A partir de que idade eu devo procurar esse especialista para avaliar esse bebê? Então, nós já conseguimos perceber, né, alguns sinais desde os primeiros meses do bebê. Então,
Aos 4 meses é esperado que o bebê ele comece com algumas vocalizações, né, que são chamados balbucios. Então ele vai fazendo aqueles sonzinhos, vai brincando ali com a fala, que é justamente para ele preparar as primeiras palavras. E aí é um sinal se aquela criança 4, 6 meses, 8 meses não emite sons. Outro sinal, ela não mantém um contato visual, então não sorri de volta quando a gente sorri para ele. Isso é comunicação social, né? A linguagem ela vem muito antes da fala. Ela é mais amplo, né? A linguagem e a fala são coisas diferentes, mas elas estão sempre caminhando juntas. E a gente já consegue perceber, né, sinais de comunicação muito cedo no bebê. Então, o olhar, aquele sorriso, por volta dos 4 meses, né, o bebê já é para estar sorrindo. A gente percebe, às vezes, com 3 meses, tá? Fez 3 meses e já começou a sorrir. Então, observar esses sinais, né? Sinais que indicam uma intenção comunicativa. Né? O olhar, a imitação, por volta dos 9 meses até 12 meses, geralmente a criança já consegue imitar, o bater palmas para quando a gente ensina, né, cantar os parabéns, então ela já consegue imitar, bater palma, mandar beijo, dar tchau. Então são sinais que, se a gente observar que a criança não está fazendo, a gente pode atentar e procurar uma avaliação com o profissional. Tem também, né, os bebês com mais de 2 anos, ele fala algumas coisas, mas ele não forma frases. Eu acho que ele fala poucas palavras. Se a mãe está sentindo, se a avó está sentindo, né? Se a gente sente quando tem algo de errado. Então tem que seguir a intuição e procurar um profissional para fazer uma avaliação mais completa. É importante, doutora, esse pai, essa mãe, essa pessoa que cuida diretamente da criança, que a gente hoje a cada vez mais, né, vê aí formulações familiares onde os pais vão trabalhar, deixam os seus filhos com cuidadores, às vezes com o coração partido, porque tem que sair para trabalhar e deixar ali o seu filho. Mas esse cuidador, seja o pai, a mãe, a avó ou mesmo a babá, como é que ela pode ajudar essa criança? Porque a gente sabe que criança precisa de estímulos, né, para haver essa comunicação aí. Então, como é que o pai, a mãe, o cuidador pode ajudar essa criança? Então, a gente sabe que a correria do dia a dia acaba fazendo com que a gente pare menos para sentar, para conversar, né? E muitas vezes as pessoas acham que aquilo não é importante, né? Eu não vou conversar com o bebê, ele não vai entender. Mas ali é estímulo que ele está recebendo. Então o bebê, desde o útero, ele está sendo estimulado com os sons do ambiente. E quando ele nasce, ele precisa daquela interação, né, do aconchego, até a fala da mãe, aquela fala mais suave, né, do cuidador, que fala com aquele denguinho com o bebê. Isso faz a diferença, ele percebe as entonações, ele percebe a melodia, ele se sente mais acolhido, ele se acalma. Então, a gente precisa estimular. É conversando, então na hora do banho, na hora de dar a comida, né, na hora da alimentação, na hora que está trocando a roupinha, cadê o pé, cadê a mão? Aí vai falando as partes do corpo. Por mais que o bebê não entenda ainda, ele vai recebendo aqueles estímulos. E aquilo ali vira, né, algo que você vai fazer rotineiramente. Tem gente que diz, não tenho tempo de estimular o meu filho. Mas você não precisa parar, peraí, vou sentar, agora eu vou estimular. Ele está sendo estimulado, só que isso precisa ser direcionado. E você precisa ter aquela orientação de que se eu cantar, se eu falar, se eu ler historinha, se eu falar com entonações diferentes, se eu chamar a atenção dele para o meu rosto, tudo isso são estratégias que a gente consegue estimular melhor essa criança. Então, chamar a atenção para o rosto, para a boca, que às vezes o bebê está brincando ali, eu estou falando lá no alto e ele não está percebendo. Então, muitas vezes isso ajuda a fala, né, a vir, a se desenvolver melhor. Ele vê a articulação da boca, ele vê você abrir a boca, você fechar, e aí nomear partes do corpo, cantar músicas, contar histórias, tudo isso ajuda a estimular a linguagem do bebê desde ele pequenininho. E quando essa mãe ou essa cuidadora percebe que realmente há algo, né, errado ali e chega ao seu consultório, quais são os maiores fatores que levam ao retardo, né, de fala, a fala tardia? Quando já se deveria esperar que ele estivesse falando, que ele estivesse pronunciando até mesmo palavras, frases curtas. Quando chega no seu consultório, o que é que você percebe de maiores problemas, vamos dizer assim, que acarreta esse retardo da fala? Então, o atraso de fala, né,
esse retardo que a gente vê no desenvolvimento da fala da criança é algo muito comum nos dias de hoje, né? Por conta também, né, esse é um dos fatores, né, a falta de estimulação, então a falta de interação com a criança, e esse é um dos fatores, né, e é o mais fácil de ser resolvido. E aí a gente sabe que tem outros fatores mais difíceis, né, mais demorados, que realmente precisam de uma atenção maior, e a gente precisa conhecer, né? Um deles é o transtorno do espectro autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente observa em muitas crianças que ele tem o prejuízo no desenvolvimento da linguagem, né? Na linguagem sociocomunicativa, né? Essa parte social. Então, tem criança que tem muita fala palavrinhas soltas, mas ali não é funcional. Tem criança que canta, mas ela não sabe dizer que ela está sentindo uma dor, que ela está com fome. Então, é um transtorno mesmo, né, nesse desenvolvimento. E aí, pode estar relacionado a outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento, pode estar relacionado a transtorno do desenvolvimento da linguagem, que não está associado ao autismo. E essa linguagem ela pode estar alterada não só, né, na fala, mas também na escrita. Então, as crianças maiores também sofrem com algumas dificuldades e esses pais precisam procurar um especialista para fazer uma avaliação, né? Podem estar associados a transtornos motores da fala, porque desde muito pequenininho, né, a gente sabe que a amamentação ajuda na estimulação motora, orofacial, então os músculos da face, eles precisam estar bem desenvolvidos para essa fala vir adequadamente. Então tem algumas crianças que não foram tão estimuladas nessa parte motora, ou até elas vêm com algum transtorno que a gente observa que tem a dificuldade na programação da fala. Então, algum transtorno neurológico, a gente tem a apraxia de fala, que é uma alteração na programação motora da fala. Então, a criança, né, quando vai mandar essa informação da articulação, ela tem essa dificuldade. Então, às vezes, ela quer falar, mas ela não consegue. Então, tem vários fatores que levam, né, a essas alterações de fala que a gente recebe no consultório. E a gente vê, doutora, cada vez mais cedo, né, os celulares, os iPads, né, os computadores estão sendo apresentados para crianças muito pequenas. Isso atrapalha, isso tem aí interferido nesse processo de aprendizado, de fala da criança? Tem interferido bastante, né? É um dos fatores que entra nos fatores ambientais, né? Quando o ambiente não é propício para que aquela fala venha se desenvolver. E aí, ao invés da criança estar recebendo estímulos, trocas com pessoas, né, com as trocas que a gente precisa para aprender a fala, então a recepção auditiva, as situações do dia a dia onde ele consegue perceber a funcionalidade, né, de dizer o nome das coisas, de nomear as partezinhas do corpo, de pedir algo. Às vezes ele está ali só passando a tela, né? O bebê muito pequenininho, ele já fica ali. E ali o cérebro dele está ali sendo hiperestimulado. E acaba que ele perde outras informações importantes, né? E isso causa outros problemas, né? A questão da ansiedade. E aí ele perde esse momento, né? A gente sabe que a fase até os 5 anos, né? A fase em que o cérebro ele está ali perdi a palavra. Se moldando, Isso. Ele está em constante desenvolvimento. Então, 85% do nosso cérebro ele é desenvolvido até 5 anos de idade. E essa é a fase crucial para que a criança seja estimulada, para que ela consiga se desenvolver como um todo, né? A parte auditiva, a parte motora, então o desenvolvimento, o andar, né? O sentar, tudo isso envolve as questões de comunicação também. Porque se a criança tiver uma dificuldade motora global, isso pode interferir na parte motora de fala, porque é mais refinado. Então, se ela não desenvolveu bem aquela área, ela tem também uma dificuldade ali na fala. Então, traz muitos prejuízos mesmo. Então, a gente viu, né, que vários fatores podem interferir nesse aprendizado, né, da criança, do seu bebê. Então, o importante mesmo é, se você notar algo errado, né, algo que não está esperado, vamos dizer assim, é procurar profissional. Doutora Gabriela, eu peço para que você deixe seu endereço, né, para que essa pessoa quer marcar uma consulta, quer levar o filho, quer levar aí um ente querido, porque está vendo esse
esse processo que precisa ser ajustado, que precisa fechar um diagnóstico, deixa pra gente, doutora Gabriela Peixoto, as informações para que essa pessoa te encontre e participe ali de uma consulta, para que você dê assistência e essa criança com certeza aí vai ser bem assessorada. Certo. Nós atendemos no Centenário Office, lá no bairro do Farol e na sala 213. Lá nós atendemos as consultas fonoaudiológicas, né? Também temos uma parceria com uma psicóloga infantil que também faz esse trabalho, né? Com crianças com alterações, com transtornos do neurodesenvolvimento, com alterações de comportamento. Então, temos essa parceria e desenvolvemos um trabalho muito bonito com as crianças, né, com resultados assim maravilhosos mesmo, porque além disso vai uma conscientização com os pais, né, que eles precisam entender a importância desse acompanhamento. É um trabalho em equipe, né? Exatamente. E assim, outros profissionais também, né? Quando a gente percebe a necessidade de um encaminhamento, a gente faz os encaminhamentos necessários ou para um neuropediatra. Quando a gente percebe algumas situações que a gente desconfia de um diagnóstico, a gente faz as nossas avaliações e aí faz os devidos encaminhamentos, né? Avaliação auditiva, um neuropediatra, um terapeuta ocupacional. Então, a gente está sempre ali orientando para que essa criança ela se desenvolva como um todo. Né? No rodapé do seu televisor vai estar passando aqui o Instagram da doutora Gabriela, tá? Para que você entre em contato, para que você possa marcar essa consulta e ter todas as informações. Doutora, muito obrigada pela presença, agradeço mais uma vez. Nós vamos ficando aqui, né, no nosso quadro.